Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos a mais uma passagem, né? Hoje a gente chega na estação 2019, nessa nossa viagem, pelas análises de algumas questões das provas do Enem de 2017, 2018 e 2019, né? Nós vimos que em 2018 teve duas questões que, na verdade, se tornaram em 10, né? Porque cada uma tinha 5 cálculos para você fazer. Então, pessoal, agora a gente começa a estudar, a analisar as questões do Enem de 2019. Vamos para a nossa primeira questão, que é uma questão bem prática, bem fácil. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Então vejam, o máximo de dosagem que pode ser aplicada à criança é de 500 mg. A criança tem 20 quilos e essa dosagem será por 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamentos. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. E isso é muito importante na leitura para a resolução, pessoal. Considere que 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é: letra A, 10 ml, letra B, 50 ml, letra C, 100 ml, letra D, 250 ml ou letra E, 500 ml. Então vamos para a análise da questão. Vejam bem, ele diz lá, a quantidade de medicamentos a ser administrada deverá ser de 500 mg por quilo de peso da criança, dividido pela quantidade de dias. A criança pesa 20 kg e que deverá tomar o remédio por 5 dias. Lembrando, mais uma vez, que 1 grama corresponde a 1 centímetro cúbico. Aí a dica, não esquece. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Certo? Tudo isso é importante na hora da resolução. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos calcular a massa do medicamento. Item A, 500 mg do medicamento dividido para cada 1 kg de peso. 20 quilos é o peso da criança. E 5 dias vai ser o tempo de uso do remédio. Então, como é que nós vamos calcular a massa desse remédio? A massa vai ser o valor de A vezes o valor de B vezes o valor de C. Nós vamos encontrar o seguinte: 500 mg dividido por quilo dividido por dia, vezes 20 kg vezes 5 dias. Agora vejam, observem aí. Nós temos quilograma no numerador e temos quilogramas no denominador. Nós podemos eliminar esses dois termos semelhantes. Temos dia e temos dias. Também nós podemos eliminar esses, porque dia dividido por dia vai dar 1, o 1 não precisa aparecer. Então nós ficamos com o quê? Com 500 mg vezes 20 vezes 5. Então a nossa massa é de 500 ou de 50 mil miligramas, certo? Então 500 vezes 20 vezes 5 gerou 50 mil miligramas. Agora vamos transformar miligramas em gramas. Por quê? Porque o enunciado ele nos dá que a massa é dada em gramas. Nós encontramos miligramas, mas a gente precisa saber as gramas. 50 mil miligramas corresponde a quanto? Agora nós vamos voltar para aquela tabelazinha que vocês viram lá no nono ano, primeira série, aquela
das massas, né? De como fazer a conversão. Se nós estamos em miligramas, nós vamos voltar para a esquerda. Quando eu volto para a esquerda, eu divido por 10. Cada casa que eu volto, eu divido por 10. Se eu tivesse indo para a direita, cada casa que eu vou para a direita, eu multiplico por 10. Como está aí, ó, bem explicadozinho. Então, se eu estou em gramas, em miligramas, eu vou para centigramas. Volto uma casa. Se eu volto uma casa, eu elimino um zero. Por quê? Porque eu dividi por 10. Chegamos em centigramas. Estou em centigramas. Não cheguei em grama ainda. Preciso novamente mais uma casa para a esquerda. Vamos dividir por 10 novamente. Mais um zero eu corto. Cheguei em decigramas. Agora eu tenho que dividir mais uma vez para a gente poder chegar nas gramas. Dividi por 10, eliminei um zero, cheguei em gramas. Então, a nossa massa corresponde a 50 gramas. Só que a gente não quer em gramas, a gente quer em ml. Agora vamos converter 50 gramas para ml. Na questão, ele diz que 1 grama corresponde a 1 centímetro cúbico. Mas nós vimos também que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, nós temos que 50 gramas é igual a 50 centímetros cúbicos. E esse enunciado nos informa que o frasco do remédio é disponibilizado com volume em ml. Devemos, então, converter as gramas em ml. Informado que 1 grama corresponde a 1 centímetro cúbico e foi dado a dica também que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Resolvendo isso, substituindo, nós temos que 50 gramas corresponde a 50 centímetros cúbicos. Se 1 centímetro cúbico é 1 ml, então 50 centímetros cúbicos será igual a 50 ml. Ou seja, letra B. Beleza, gente? Então a gente continua nisso aqui, ó. Lembrem, certo? Questão tranquila, é só vocês lembrar de como fazer a conversão, né? De volume, de massa, tudo que a gente já viu lá atrás. Questão 137 do Enem de 2019. A hidrangeia macrófila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com o pH menor do que 7, a flor é azul. Enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangeia cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente, numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Coisa importante, ó. Para ser a cor-de-rosa, tem que ser com pH maior do que 7, só que nessa região o pH tem que ser menor do que 8. Sabe-se que o pH é igual a menos log de 10, seria 10 de x na base 10, em que x é a concentração de íon de hidrogênio, H+, para produzir a hidrangeia cor-de-rosa, de maior valor comercial. Deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Letra A, qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8. Letra B, qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7. Letra C, valores maiores que 7 e menores do que 8. Letra D, valores maiores que 70 e menores do que 80. Ou letra E, valores maiores do que 10 elevado a menos 8 e menores do que 10 elevado a menos 7. Faltou 10 a menos 7 aí, pessoal, mas no material que vocês receberam tem isso aí, certo? Então, considere que depois de menores que, tem 10 elevado a menos 7. Apareceu aqui embaixo. Beleza. Então, vamos analisar a questão. Para que se possa produzir a hidrangeia cor-de-rosa, que possui maior valor comercial, devemos preparar o solo para deixar o seu pH adequado. Portanto, devemos usar a fórmula. O pH tem que ser
menos log de x na base 10 maior do que 7. Nós vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Por que nós vamos multiplicar por menos 1? Para deixar o log positivo. Então, multiplicando menos log de 10 na base x, vai ficar log de 10, certo? Estava maior, vai ficar menor que. 7 estava positivo, fica negativo. Então, nós temos que log 10x tem que ser menor do que menos 7 vezes log de 10 na base 10. Por que eu coloquei vezes log de 10 na base 10? Para a gente deixar as bases iguais. Como log de 10 na base 10 é igual a 1, não vai alterar o resultado. Nós temos que menos 7 está multiplicando log de 10 na base 10. Esse 10 está multiplicando, vai virar um expoente. Então, nós temos que log de 10 na base x tem que ser menor do que o log de 10 na base 10 elevado a menos 7. Eliminando termos semelhantes, log de 10, sobrou x menor do que 10 elevado a 7. Encontramos o menor valor que a gente pode ter nesse resultado. Agora vamos procurar a segunda parte, que ele diz que tem que ser menor do que 8. Então, mesmo raciocínio, só que ao invés de 7, agora a gente tem um 8. Multiplicamos por menos 1, certo? Inverte todos os sinais. Multiplicamos menos 8 vezes log de 10 na base 10, como eu já expliquei, vale 1, não vai alterar o resultado. Agora nós vamos eliminar os logs. Ficamos com x maior do que 10 elevado a menos 8. Então, nós temos que 7 tem que ser menor do que o pH, que é o que ele diz lá no enunciado, certo? O pH tem que ser maior do que 7 e menor do que 8. Temos, então, que 7 tem que ser menor do que o menos log dado na questão, é menor do que 8. Vamos eliminar esse menos do log. Vamos multiplicar tudo por menos 1. Então, nós temos menos 8 é menor do que o log de 10 na base x, menor do que menos 7. Então, nós temos isso aqui como resultado. Nós podemos eliminar o 10, né? Dessa forma, podemos determinar que para que produza a hidrângea cor-de-rosa, o solo deverá ter seu pH com os seguintes valores: maiores que 10 elevado a menos 8 e menores do que 10 elevado a menos 7. Gabarito, letra E. Questão 146. Esse aqui tem que prestar atenção nos dias que é dado no gráfico, pessoal. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 40 graus Celsius, ou a 40%, desculpa aí. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar inferior a 25%. Está aqui o resumo do que foi dado do dia 1º até o dia 16, né? Os 15 dias que foi apresentado. Decorridos esses 15 dias, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1º, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias o aviso ou os avisos foi ou foram emitidos corretamente? Letra A, no dia 1º. Letra B, no dia 2. Letra C, no dia 1º e dia 12.
Letra D, no dia 1º e dia 13. E letra E, no dia 1º, dia 12 e dia 13. Então vamos lá. Primeiro, vamos verificar se no dia 1º foi corretamente dado esse alarme. Temos que o alarme foi corretamente acionado, pois a temperatura, dia 1º, foi inferior a 10 graus, né, com a umidade relativa do ar sendo inferior a 40%. Então, dia 1º, correto. Temperatura abaixo de 10 e umidade inferior a 40%. Agora vamos para o alerta laranja. A temperatura tem que ser entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius, ou seja, maior do que 35 e menor do que 40. E a umidade tem que ficar menor do que 30%. Como o extremo maior do dia 12 ficou em 40 graus Celsius e como a umidade relativa do ar ficou em 20, podemos afirmar que o alerta foi erroneamente acionado. Vamos ver. Dia 12. Temperatura, certo? Ficou lá em 40, ele precisava estar menor do que 40. A umidade em 20, e a umidade a gente precisava ter menor do que 30. Ah, mas a umidade ficou menor do que 30? Ficou, mas precisa ser os dois iguais. O alerta vermelho. Temperatura maior do que 40 e umidade menor do que 25. Dia 13, a temperatura foi maior do que 40, beleza? E a umidade relativa ficou em 40. Ela precisava ser menor do que 25, então foi erroneamente acionado. Então o gabarito, letra A. Só o dia 1º que deu certo. Valeu, gente. Muito obrigado pela presença. Vamos continuar aqui vendo as nossas análises, a nossa viagem aqui na matemática do Enem 2019. Valeu, um grande abraço.